Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. O Inter empata com o Veranópolis, cedeu aí a vitória no finalzinho da partida, inclusive perdendo antes do gol do Veranópolis. Um pênalti desperdiçado por Rafael Sobis. Juan Alano, meia colorado, está sendo emprestado para o Curitiba. Grêmio empresta o zagueiro Rafael Thierry e o volante Caio para o Sport Recife. Luan Pérez, zagueiro de 24 anos, que está na Bélgica, é o novo alvo gremista. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Inclusive você compartilha e também manda a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, participando e fazendo o programa conosco. Importante que você compartilhe e peça para que seus amigos também compartilhem, né, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que no próximo dia 2, agora, logo em seguida, estaremos completando apenas 7 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada no Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e GBOX, seguro e proteção para a sua família. Bom, o Grêmio, as informações do Grêmio, prestando aí jogadores para o Sport Recife e o caso do Luan Pérez aí, que é o novo alvo gremista, o zagueiro também, mas quem nos traz as informações de hoje do Grêmio é o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio treinou na tarde desta quarta-feira visando o jogo de amanhã contra o São Luís de Juí. Renato fez suspense e não revelou o time que vai a campo amanhã, mas a tendência é que este time seja reserva. No treino de hoje, só podemos ver o tradicional rachão, que foi a única parte aberta para a imprensa, mas o treino ficou marcado por uma longa conversa de Renato Portaluppi com o presidente do tricolor, Romildo Bolzan Júnior. Longe aqui dos gramados do CT, o Grêmio está emprestando o zagueiro Rafael Thierry para o esporte, mas dois jogadores conversaram com a imprensa hoje, o zagueiro Pedro Jeromel e o volante Michel. Não, eu sou muito feliz aqui, eu estou muito feliz. Para mim, representar essa camiseta do Grêmio já é uma grande honra, é um grande privilégio. Eu, quando voltei para a Arena ali na segunda-feira, fiquei felizão de voltar a jogar no nosso estádio, estar em casa ali com o apoio do torcedor. Isso tudo traz uma satisfação enorme de poder vestir essa camiseta. Então, para mim, isso daí já é uma grande honra e eu tô muito bem assim. Acho que é suficiente. Esses 20 dias aí, mais ou menos, que a gente teve, eu acho que deu tempo de se preparar fisicamente. Não adianta o cara ficar treinando um ano inteiro físico e chega dentro do jogo, sem ritmo de jogo, o cara não vai aguentar, não adianta. Por isso tem essas duas coisas, a parte física e o ritmo de jogo. E a gente se preparou bem, como eu falei, na pré-temporada. E agora é só sequência aí jogando. Creio que pro restante da temporada a gente vai estar bem mais adaptado. O zagueiro Pedro Jeromel também projetou o jogo de amanhã contra o São Luís, que acontece às 9h15 da noite na Arena do Grêmio. Eu assisti o jogo do São Luís do Inter, o primeiro jogo, eu analisei bastante o time deles, tem o Marcão ali centroavante, tem um meia muito rápido, número 10, os dois extremos, o Thiago Alagoano e o Tauan, se não me engano o nome, também eu achei muito bom jogador. Então acho que é um time bem competitivo, um time bem montado e eu achei o ataque deles até bastante qualidade. Então a gente vai ter que se preparar bastante aí. Vai ser um jogo difícil, como são todos aqui, né? Não tem jogo fácil hoje em dia, todos os times estão muito bem preparados fisicamente, então isso dificulta cada vez mais para os times grandes. Então a gente vai ter que se preparar bastante e entrar bem focado. Direto do CT Presidente Luiz Carvalho, Pedro Oliveira com as informações do Grêmio. Pedro estivesse lá, acompanhasse nos passasse as informações aí do Grêmio, jogadores saindo, né? O Grêmio reduzindo, mas jogadores que não estavam aí nos planos, né? São do três Renato. jogadores que estão saindo. É o Caio, o Rafael Thierry e o Madison, que é lateral. O Madison, ele vai agora para o Atlético Paranaense, né? O que aconteceu? O Atlético Paranaense queria o Madison, o Grêmio tinha pagado 2 milhões por ele, junto ao Vasco. Mas daí o Botafogo entrou junto no negócio. Mas o Atlético Paranaense queria pagar só a metade do salário do Madison. Daí como o Botafogo entrou no negócio,
o Atlético Paranaense vai pagar tudo pelo Madison. Aí tem o Caio e o Rafael Thierry que foram para o Sport. O Grêmio está pensando nesses jogadores que eles não vão ter muito espaço aqui na Arena. Então eles emprestam como uma forma deles poderem jogar mais lá no Sport e voltar aqui pro Grêmio. Acho que jogadores que não tinham muito aproveitamento no Grêmio, né? Não, esse já começa a liberar para tentar colocar no mercado, inclusive. É muito raro que esses jogadores deste porte acabem fazendo um histórico nos outros clubes para retornar ao Grêmio e jogar. O Thierry é o maior exemplo. Esteve aqui na Chapecoense, veio, agora vai embora. E além disso, o Grêmio, o Internacional e todos os clubes não ficam monitorando os atletas. Não ficam. Então eles têm, cada vez que eles voltam, o Grêmio Internacional tem que andar atrás para saber como é que foi o desempenho, buscando informações, vendo aqui jogar mais um mês para depois se definir. O Renato mantém, né? A força máxima. Olha, a tendência é que seja um time misto. A tendência é que seja um time misto. Não vai totalmente com força máxima. Tem alguns jogadores aí que podem ser poupados, como o lateral direito o Léo Moura. A tendência é que jogue o Léo Gomes. Luan provavelmente não vai jogar, porque não jogava desde outubro. São alguns jogadores que não vão participar desse time. Não é força máxima, não é o mesmo time que jogou na segunda. Mas assim vai ter algumas mudanças. Tá certo o Renato nessa linha, Darcy? Porque esse não era o projeto dele. Não era o projeto inicial. Ele fez e aí ele mudou, acabou mudando, e aí o time titular não era para ser utilizado agora, usou na última partida contra o Juventude, e agora também essa possibilidade, inclusive, um time misto, ou também esse projeto que talvez ele use até o time titular. Ele começa a perceber que algumas coisas ele precisa fazer imediatamente, porque senão ele não conseguirá movimentar todos os seus jogadores. Veja que o gol, por exemplo. O gol era uma ideia inicial de que o Paulo Vitor, fosse mantido como goleiro titular, né? Mas já se percebe que a situação já é um pouquinho diferente. E esse menino aí, o Júlio César... O Júlio César. Pois ele vai alternar. É o que vai ganhar a condição de titular. Mas o Renato esclareceu que o Júlio César, que o Paulo Vitor tem uma vantagem por já estar no Grêmio no ano porque passado. Porque era o titular a sair após a saída do... Mas agora, amanhã, quem vai jogar contra o São Luís é o Paulo Vitor. A tendência é que seja o Paulo Vitor. Mas ele vai acabar perdendo a posição, isso é natural. Quando precisa dar muita explicação, é porque em seguida vem a outra definição. É uma medida estratégica do Renato para não sacar ele assim, como se diz, a facão, né? Não vai trazer um goleiro para ser reserva de quem era reserva. Mas então por que não se abre uma competição 100%? Olha, eu tenho 2 goleiros, eu vou precisar de um deles, então eu vou abrir uma competição, quem tiver melhor ganha, tem que começar com um. Mas não tem competição. Ele escala e depois ele vai escalar o melhor. O melhor é o Júlio César. Isso aí, eu estou dizendo desde que ele chegou. Embora hoje todos dizem que o titular é o Paulo Vitor. Eu estou dizendo que não é o titular. Mas a verdade é que é o seguinte, o Paulo Vitor veio como reserva. Uma saída inesperada do Marcelo Groy. Sim. Aí, o que ele foi buscar? Ele foi buscar um jogador para ser titular. Porque reserva ele já tem. Exatamente. Exatamente. Isso aí é uma questão... É uma leitura mínima que tu faz, ainda mais quem quer ser campeão de alguma coisa. Tu não vai ser campeão da Libertadores com goleiro reserva. Uma outra explicação que o Renato deu na coletiva dele de segunda foi que ele vai precisar de 2 goleiros, que ele precisou muito do Paulo Vitor, que era reserva no ano passado. Mas tem esse menino aí que está pedindo passagem também. Mas ele ainda é novo, ele ainda tem 19 anos. O Grêmio tem escola em formação de goleiros. Tem escola. Mas olha quanto que demorou para o Marcelo Groy ser titular. É verdade, né? Marcelo Groy foi titular, porque os caras queriam fazer um negocinho e aí trouxeram o Dida e botaram o Marcelo Groy e o Marcelo Groy até, inclusive, ele salientou que a passagem do Dida foi importantíssima até. Tanto para o Marcelo Groy, tanto para o Alisson, né? E para os empresários. Para os empresários, mas falou em campeão aí. Quem tem o Marcelo Groy vai precisar do Dida. Mas se falou em campeão, Luiz Fernando Zac, o Internacional hoje, né? Terceira partida consecutiva sem vitória contra o Veranópolis, ou seja, um empate. Cedeu aí uma vitória no finalzinho da partida, inclusive poucos minutos antes do gol do Veranópolis, até o Rafael Sobe desperdiçou uma penalidade máxima, o Internacional poderia ter matado o jogo. Mas está preocupante a situação do Internacional, pelo que tem apresentado, que ele mostrou, são 2 derrotas e agora esse empate com o Veranópolis. Cadu, vamos botar as coisas nos devidos lugares. Me parece, assim, a questão do pênalti do Rafael Sobis não é pelo Rafael ter perdido,
mas pelo carteiraço de ter batido. Isso me preocupa. O que é mais preocupante. Claro, que é mais avança preocupante. na questão de comando. Né? Até então intocável, porque o Internacional fez um bom campeonato brasileiro, o Internacional chegou em terceiro, o Internacional entra na Libertadores. Não se contesta o comando, não se contesta o futebol, ao contrário, se elogiava o departamento de futebol, se elogiava muito e com justiça no Campeonato Brasileiro Odair, mas as coisas começam a mudar. Não estamos querendo sacrificar, é cedo e não é cedo. Né? Às vezes tu tem que tomar atitudes no tempo certo, no momento certo, e não postergá-las, que vai tomar adiante em circunstâncias piores, né? Em meio à competição, em mercado fechado, etc, etc. Mas quando um jogador, e eu acho assim um erro muito grande, já foi o Rafael Sobis jogar no sábado, no domingo contra o São José, completamente fora de forma. É um jogador, não quero ser injusto, chamar de ex-atleta, não é isso, mas é um jogador que não está no seu ritmo. Mas será que não é até um ex-atleta? Não, porque é um profissional, é um cara que se cuida. Só que o 2018 dele, o Cadu, ele jogou muito pouco. Então, esse jogador tem que estar bem preparado. Ele não teve o ritmo de jogo no Cruzeiro, jogou pouco no Cruzeiro. Então, esse jogador tem que estar muito bem preparado para entrar num time inseguro. O Internacional está inseguro. Eu certamente adotaria um outro procedimento, deixaria mais 15, 20 dias trabalhando para deixar ele voando. Ele tem que. Não é. Mas isso aí talvez jogador de bola parada. Ele bate escanteio, ele bate falta, ele quer bater pênalti. Daqui a pouco está batendo tiro de meta. É jogador de bola parada. E vem aqui atrás, jogador de aproximação do centroavante. Eu concordo contigo, até que não seja um jogador, se deu um mau condicionamento, até pela própria idade do jogador, mas o Darcy salientou até na contratação do Rafael. E eu sempre disse, né? Não espere que o Rafael seja aquele de 2006, que foi campeão da Libertadores pelo Inter, aquele de 2010, que foi bicampeão. Que já não era o mesmo de 2006. Que já não era o mesmo, porque o jogador, quando é repatriado, não sei que seja jovem, ele sempre vai ser comparado com aquele momento que ele deu resposta positiva. A referência é sempre aquela. E o Darcy sempre salientou. Quem é que interessava, quem é que queria o Rafael Sobis além do Internacional? Eu não quero botar a culpa só no Internacional, acho que tem outras razões, outras coisas. Mas mais do que isso, eu entendo que o Luiz Fernando faz uma observação corretíssima. Se nós muitas vezes aqui alegamos que o Zeca, que é um jovem, que o Viseu, que é um jovem, precisam de treinamento para entrar. Então, o veterano, no caso do Sobis, precisa muito mais. Dobro. É por isso que, quando eu vejo um jovem ter uma distensão muscular e o cara diz assim, não, ele é jovem e se recupera rápido. Não, por ser jovem ele tinha que demorar para ter lesão muscular. É o contrário o processo. É o contrário. Isso é só uma questão de inteligência. Então, eu vejo o Sobis como um jogador. Quanto ao carteiraço, é verdade. Não pode dar carteiraço. Isso me preocupou. Eu vi um jogo hoje, poucos assistiram aqui no Rio Grande do Sul, o jogo que eu assisti hoje. Eu assisti, até nem me lembro o nome de um dos times. Um era a Portuguesa, um era o Vasco, e veja bem que eu estou... Volta Redonda. Não, eram dois times do Rio lá, Rio Branco... Volta Redonda e Portuguesa. E Portuguesa, então era isso aí. Aí teve um jogador que teve uma falta na entrada da área. E o filho do Pantera, que jogou contra o Inter aqui na Copa do Brasil do ano passado, quis bater uma falta e preparou para bater, ajeitou, beijou a bola. Quando saiu a falta, ele pegou, botou embaixo do braço, veio lá. Aí o lateral esquerdo deixou ele colocar, veio e deu uma pancada. E mandou a bola na barreira e a bola foi pro inferno. O cara enlouqueceu e xingou. Tu não pode ter carteiraço, mas não pode ser essa esculhambação. Mas é aí que Darcy é comando, Darcy. É claro. A falta, deixa o jogador na hora ver o que está melhor ao lado dele. O pênalti, isso é trabalho de campo, é trabalho de semana. O que tem me preocupado, Cadu, nesses jogos, essa amostragem pequena, mais preocupante, o Internacional não tem uma dinâmica de jogo. Porque tu pode estar mal fisicamente, que é normal, tu pode estar ressentindo, mas tu tem que ter uma dinâmica, o Internacional não tem. O Internacional bota 45 bolas dentro da área. Alça a bola, alça a bola, alça a bola. Sim, aí tem um centroavante. Mas não é cruzada. Uma coisa é o salto, outra coisa é cruzar. É isso aí, não é a bola de linha de fundo. É a bola que chega um pouco mais intermediariamente para dentro, tu não tem a E o Trellis, esse é um jogador de posicionamento, é um jogador de área. Até a bola alçada, se tu tiver entrosamento, ela resolve. A segunda bola é minha. Quer dizer, eu entro dois jogadores chegando. Até isso tu resolve. Mas o que me chama a atenção no Internacional é que o Internacional está sem postura ofensiva, posicionamento ofensivo e posicionamento defensivo. Não tem. E foi o forte do Internacional no ano passado. Pois é, mas aí me explica gol no Internacional é difícil. Tu vê que o goleiro está mal. Mas me explica isso. O Internacional começou pior.
pior do que terminou. Mas os dois, sim, mas Não, claro. o que é natural. Início do ano Tudo bem, pode vamos ser. dar o Mas os desconto. dois- Não, mas não, o condicionamento físico não é o ideal, é início de temporada, é falta de ritmo. Mas o Internacional tinha um mínimo. O Internacional não dá para mas negar. os O ano dois passado zagueiros- o Internacional disputou um título brasileiro, sim, com um time mediano, sem grupo. Chegou aonde ninguém acreditava, nem a própria direção. Você, tu tem uma base. Agora tu agregou, foram jogadores medianos que foi contratado, mas tu Cadu, agregou. futebol- E aí tu não consegue fazer Futebol, nem tu tem perto daquilo que tu fez. Futebol, tu tem que saber por que tu perde. Mas principalmente tem que saber por que tu ganha. Porque ganha. Se Mais tu não do que souber perde. por que tu ganha, e o Internacional, a sensação que está começando a me dar, que o Internacional não soube porque foi bem no ano passado. Perfeito. O Internacional não soube. Tá? E aí, as próprias reposições, a questão, olha, não tem dinheiro. Tu tira 2, 3 clubes no Brasil, o resto não tem dinheiro. E fizeram contratações pontuais e muito mais resolutivas do que o Inter está fazendo. Então a questão, não tem dinheiro, essa desculpa não me serve. Não me serve. Tu tem que ter a Ninguém está credibilidade. querendo que tu vá trazer um jogador de 40 milhões, mas eu quero um jogador de mercado que venha para me trazer solução. Certo. Então a sensação que está me dando, não entendeu por que foi bem. A Os jogadores que o reposição... Inter precisa não são esses que ele Não trouxe são. de volta, Não que estavam são. emprestados. Sabe o que Os me Inter precisa são preocupa? melhores do que esses. Isso aí. O que me preocupa é que Não tem alternativa, hoje não tinha alternativa. E esse menino, que o Serra Fiore, que se deposita, eu não sei se é bom ou ruim, mas é um jogador do meio para frente, botou faltando 3 minutos. Mas eu não sei. Aí não se faz isso com o jogador. Não se faz isso Eu com me o lembro uma jogador. vez teve um jogador que fez E isso, não o treinador entra. pegou a chuteira e jogou na cara do aí. treinador, né? Pô, tirou Começa a perder vai entrar grupo, com 3 cara. minutos. Né? Não vai fazer isso pelo profissionalismo, é evidente que não. Mas né? começa Tô a perder dizendo grupo, até uma né? coisa, é uma analogia. Isso Agora, aí é igual a seleção brasileira sub-20 está fazendo isso com o TT. Bota 10 minutos para terminar o jogo, ele entra, quase vira o jogo, dá a movimentação, mas ele nunca começa como titular. O Sarrafiori, que eu acho que precisa muito, precisa muito, ele não pode ser. Ele entrou lá contra o São Luís, ele começa botando desde o início. Deixa o cara se soltar. Até pra saber, aí ele vai sim. ter não, eu acho que tu pode fazer isso, Porque se isso tu tá aí- com uma vitória garantida. Até pro Isso jogador aí- entrar, Não, sentir. mas eu digo que se tu sentir. botar Agora, desde o início, tu chegar para resolver, é que o Campeonato Gaúcho serve para isso. Tu botar desde o início, não saber se ele vai te dar resposta ou não. Para poder ganhar experiência, para poder... Tudo. Ele vai ter que aprender ali. Não vai ser entrando 5, 10 minutos. Não vai ser. Porque os outros não resolverem em 90, 80, ele não vai resolver em 5. É isso que acontece. uma coisa também que se acompanhou ali no intervalo do jogo, essa estabilidade do jogador saindo e conversar e discutir com o torcedor. O que significa era isso? exatamente isso que eu ia Isso falar. aí, isso aí mostra intranquilidade, estabilidade do Quando- jogador. quando- Jogador tu tem que ter, tu tem que saber administrar, vai, aplauso, crítica, corneta, seja o que for. Agora tu sair no intervalo e começar lá a bater boca, discutir com o treinador, o que significa isso aí, Luciano? Tu que foi homem de vestiário. Tu frequentou o vestiário muito mais do que eu, mas agora eu posso frequentar o Beira-Rio, o vestiário do Inter, não, um pouquinho de fora, não tão de dentro, mas me preocupa que, de repente, se o Inter jogar mal um jogo, o Inter pode resolver jogar mal, um jogador jogar mal, mas quando o clima tá ruim, quando tu percebe, tu vai no treino e tu percebe que aquilo ali tá no limite, que o clima tá ruim, não é muito mais, é praticamente 100% de chance que não vai reverter por causa desse clima. Isso ajuda, né? É tudo aquilo que se fala, quer dizer, começa a se questionar comando. Eu não falo só o comando do treinador, não é isso. Começa a se questionar vestiário. Tá? Alguma coisa passa a acontecer. Não é uma derrota que tu teve pontual contra o Pelotas. Se tivesse revertido lá contra O que não contra podia, o vamos São José. combinar, com todo respeito. Tudo Acho que o bem. Grêmio Internacional, Mas time titular jogando em casa, do Cadu. Beira-Rio, se houver de virada contra um Pelotas que havia estreado com o Juventude, perdendo nem em casa em Rio Grande, porque estava punido, e Cadu. vindo de uma segunda divisão. Mas o crime é possível que aconteça uma vez. Para um time que está com melhor condição física, um time primeiro jogo tem do duas Inter. bolas paradinhas, o crime pode acontecer. Sim, tu acha Não, que e tem, até que, perdeu tem que o dar o gol. devido desconto, mas E até No perdeu primeiro gols. jogo, no primeiro. Não, e até perdeu gols. E até Internacional criou perdeu os gols. criou a situação. Agora, hoje, por exemplo, também perdeu gol. Então, quando começa a perder gol assim, isso é bem simples. isso é falta- estabilidade e insegurança. Não. É falta de qualidade. Quando tu não tem qualidade, tu perde o gol na frente do gol. Com o goleiro batido, tu manda a bola na nuvem. Isso é falta de qualidade. Tu não sabe dominar uma bola, tu não sabe parar. Por isso que eu digo, quando o cara vem reclamar que o gramado é ruim,
para o bom jogador, tecnicamente, o gramado é menos ruim do que para o outro, que tecnicamente é uma pobreza. O gramado lá do Veranópolis hoje Não, foi mas extraordinário. mas eu não estou falando... Até a estreia do Internacional, aquele gramado contra o São Luís, já até era um gramado, mas... Não, mas eu não estou... E gramado, se é ruim, é bom para os dois. Eu dei o gramado como exemplo geral, não como seja um fato. O que o Darcy fala é verdadeiro. O gol que o William Potter errou no primeiro tempo, que o Nico chuta aquela bola cruzada, ele na área pequena, eu até a primeira impressão, Darcy, eu digo, bom, a bola subiu 5 centímetros na hora de bater. Na repetição não subiu nada, ela correu no gramado, qualidade, né? Não faz aquele gol pela qualidade. O gol que o Edenilson, vocês não viram, porque já o programa estava no final, faltando 1, 2 minutos, que ele erra, falta de qualidade. É falta de qualidade. Quer dizer, Contra o Pelotas perdeu um gol assim. Contra o Pelotas foi assim. Mas não dá para dizer que o Edenilson não tem toda essa mas qualidade. Cadu... Eu acho que é mais falta de insegurança, instabilidade. Não, mas Cadu, ele não pode ser protagonista. É claro, ele não pode ser protagonista. Mas o Inter não tem protagonista. Mas aí, essa o Inter não tem protagonista. Quem é o protagonista hoje, eu posso dizer que é o Nicoló. O D'Alessandro não é mais. Não, mas Cadu, vamos devagar. Esta é a falta de qualidade. É, claro. Quando tu não tem um protagonismo, está te faltando qualidade. Porque o Edenilson é um excepcional jogador para ser o coadjuvante, de muita qualidade como coadjuvante. Agora, eu esperar que ele vai me decidir o jogo, que ele não vai ter qualidade. Olha, nós estamos falando do Campeonato Gaúcho. E eu estou preocupado ali na frente. Se tu vai para uma Libertadores com isto aí... Esse é que eu ia chegar lá. Não, o Campeonato Gaúcho é como disse o Darcy. Isso é uma amostragem, é para jogar, é para botar o guri aquele que tu acha que pode te dar resultado, bota a jogar 5, 6 partidas. Mas na Libertadores eu não posso errar. Não tenho. Vai chegar o Guerreiro na metade da Libertadores, na primeira fase. Na qualidade. O Guerreiro só vai ter ritmo de jogo lá para metade do ano. Naquele setor do campo, qualidade, por exemplo, é como um que está nos assistindo agora, o Cléo Wickman. Esse tinha qualidade para jogar ali. Esse tinha qualidade. E o Edenilson pensa que tem uma qualidade que não. E até atribuem para ele, talvez nem seja culpa dele. Mas eu não vou dizer que seja um mau para ele. Mas assim, mas tu vê a barca? Sim, claro. Aquela barca está ali, eu tenho. Não. Claro. Eu estou na linha de frente. Tem a menor dúvida. O pessoal começa e não é de hoje. Até foi contestado, embora eu discordava em relação ao Internacional passado. Eu acho que ele foi o responsável até por dar uma mecânica de jogo ao Internacional que não tinha desde o tempo do Diego Que não tem neste ano. Isso que eu queria chegar. Isso que eu queria chegar. É isso que eu queria chegar. E se tu pegar o time que jogou hoje, por exemplo, e em relação ao que terminou o Campeonato Brasileiro, tem quase nenhuma mudança. É praticamente o mesmo. É o mesmo. Lateral direito, lateral pro lateral. A base é a mesma, o time é o mesmo. Mas que eu sempre salientei. Tu não pode jogar. Ele jogava com 3 volantes, ok. O Campeonato Brasileiro jogava com 3 volantes, tu vai disputar com times da mesmo nível, Libertadores mesma qualidade. Mas bem, embora quando ele enfrentou times médios para baixo, foi o caso que não ganhou, foi o caso do Sport, foi o caso da Chapecoense. Ou seja, um campeonato gaúcho, tu jogar com 3 volantes... Não, mas Cadu, o que é o teu planejamento? Eu quero montar o time para ganhar o Campeonato Gaúcho ou eu quero montar o time para chegar na Libertadores? Eu quero chegar na Libertadores. Claro. Se puder ganhar o Gaúcho, melhor. Então, bom, se eu vou jogar na Libertadores com 3 volantes, eu tenho que jogar o Campeonato Gaúcho com 3 volantes. Mas tu tem que ter... Eu tenho que jogar. A partir do Beira-Rio, até me dá o direito de não jogar. Agora, o que tu não pode, tu vai jogar hoje contra o Veranópolis, eu jogo 4, 2 volantes, o D'Alessandro, que é um meia de metade de campo, e 3 atacantes. O D'Alessandro... Não, mas é um jogador que ele fica na intermediária do adversário, correndo para os lados, tentando fazer mas é que os 3 atacantes fincados. Eu não vou é... jogar nunca assim na Libertadores. O D'Alessandro é híbrido. O que o Internacional precisa, eu acho que tem que jogar, mesmo que seja o Campeonato Gaúcho, com 3 volantes, que vai jogar Libertadores assim, mas a mesma qualidade que tu vai exigir no Gaúcho, tu tem que exigir na Libertadores. Se o cara dá a resposta na Libertadores, ele tem que te dar no Gaúcho. Porque o que falta? Falta é a conscientização. Eu assisti ontem uma entrevista do Jeromel. E o Jeromel disse o seguinte... Bola da vez? No Bola da vez. Bola da vez. Ele disse assim, eu assisti parte da entrevista. Em determinado momento ele disse assim, eu comecei o ano da Copa do Mundo, o ano passado, me preparando para disputar a Copa do Mundo. Para disputar a Copa do Mundo, eu tinha que ir bem no meu time, eu tinha que fazer tudo no Grêmio para dar tudo certo, ter gaúcho, para o que fosse, eu tinha que ir bem de qualquer forma. Os meus amigos iam, vejam um jogador como ele, que todos nós temos o Jeromel como um cara sério, e ele é assim, meus amigos iam para o churrasquinho, uma cervejinha, eu não quero nada.
Nem aquela, não quero, eu estou preparado e fui. Estou focado. Por quê? Porque se eu não fosse como não fui, eu diria o seguinte, olha, eu não deixei nada de fazer para não ser chamado para a seleção brasileira. Eu não fui chamado porque o Tite não acreditou em mim, achou que tinha outros jogadores melhores e que tem todo o direito. Então o jogador tem que estar focado, ele jogou o Gaúcho, a Libertadores, todos da mesma forma. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Não adianta cobrar profissionalismo do clube para receber. Tem que oferecer profissionalismo do clube no dia a dia. Eu vou deixar algumas questões para depois aqui, todos os nossos internautas, quem está participando conosco aqui, as críticas são, a maioria, dirigidas aí ao Odair, né? Um deles aqui, o João Kuhn. O João Kuhn disse, olha... João Kuhn, grande lateral direito. Esse chegava bem. Não dá para dizer o apelido, né? O apelido não dá para dizer, e aí ele usa sinônimo em relação ao apelido dele, né? Pô, esse treinador, não vou usar esse termo, né? Logo o Sarrafiore vai pedir para não jogar mais. Estou dizendo há horas, né? Esse treinador não existe. Gente dizendo que o treinador bateu no teto. Eu não vou nessa linha aí. Eu acho que são outras coisas também, embora essa é a questão que a gente colocou, né? Se terminou de uma maneira e começa de outra, com o mesmo time, a mesma base. Bom, sabe quem está nos assistindo também? Gente finíssima. Doutor Márcio Abreu. Doutor Márcio, a grande doutor Márcio Abreu. Querida. Muito querida. É verdade. Foi meu médico no Inter. Sim. Figura muito querida. Márcio Abreu, Paulo Viana. Depois foi diretor de futebol. Exatamente. Filho do doutor Abreu também, histórico, né? Com histórico técnico internacional. Figura histórica do Internacional. Nosso 2 toques para casa dos pneus, a gente está em época aí de férias, de colocar o carro na estrada, então você tem que fazer, antes de botar o carro na estrada, antes de viajar, passe lá na Casa dos Pneus, faça a revisão do seu carro, Avenida Ceará 1055, os pneus não estão legal, estão ficando desgastados, estão ficando careca, então aproveite as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Mesmo que você não viaje, isso é uma questão de segurança, até na cidade, né? Você tem que fazer a revisão do seu carro e aproveitar esses pneus não tão legal para as promoções que você tem sempre lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nosso 2 toques também para a DD Internacional, que é um novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço aí, Euclides da Cunha, aqui em Porto Alegre, 309. Telefone, código de área 51 33 15 21 60. 33 15 21 60, passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva esse problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida falando mais aí dessa terceira partida consecutiva do Internacional, sem vitória, com 2 derrotas e esse empate cedido no finalzinho da partida contra o Veranópolis, lá em Veranópolis. A gente vai ter as informações direto de Veranópolis lá com o nosso repórter Guilherme Paz, na sequência, na volta aí do nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com o sempre animadíssimo Darcy Filho. É verdade. Darcy de Melo Filho. Lembrando, eu tinha esquecido, e vocês também, o Luciano lembrou aqui, o Inter empatou contra 10. Ah, contra 10, é verdade, 10. Vamos saber. E até o Potka com fratura. Tomou gol contra o time com 10. Podia empatar 0-0, mas Já é sina. E é o segundo. Não, isso não é sina, esse é que é o problema. Aí que está. Futebol não tem sina, futebol tem solução ou desfecho contrário. O Internacional é o segundo jogo que o Internacional entrega. O Inter estava ganhando 1-0, deixou o Pelotas virar em casa. Está ganhando 1-0 contra 10, deixou o Veranópolis virar. Enquanto você já foi fracasso. Tomou 5 gols. Não tem explicação isso aí. Só o Juninho Paraíba, do Grêmio, tem mais gols que o Capixaba. O Juninho Capixaba tem mais gol que todo o ataque. Falando em Paraíba, o Nino Paraíba está indo pro Brasil de Pelotas. Atacante que teve uma boa Série B pelo CRB ano passado, está indo para o Brasil de Pelotas, reforço de peso do Brasil de Pelotas. Você nos assiste nos canais. Eu estava fazendo na sequência aí, que é o animadíssimo Darcy Filho, o repórter Pedro Oliveira, e o preocupadíssimo agora Luciano Zac. Preocupadíssimo. Não, eu estou preocupado não agora. Eu estou olhando um pouco na frente. Agora, vamos lá. Fala em agora, tem algumas questões aqui que eu quero até abordar contigo na sequência aí. Você nos assiste os canais 24 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo,
Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no Twitter e no Facebook. Você manda a sua mensagem, né? Fazendo o programa conosco também. Importante que você compartilhe, peça que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. No próximo dia 2 vamos completar apenas 7 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada no Rio Grande do Sul, com produção totalmente local. Também tem o nosso WhatsApp, né? 51 código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. Mas lá você, além de componentes eletrônicos, você tem diversos outros produtos, como lâmpadas LEDs, suportes para televisão. Tem o site, pessoal do interior, pessoal de Porto Alegre, além do site tem a loja que fica na Alberto Bins 533. Também para a Baidob. Na Baidob é tudo na linha automotiva. Lá você tem multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, casa inteligente, além do site, 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant, 8113, lá você... Ali na esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. Tem o da Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja na Avenida Icaraí, da Baidob. Também para a Multissom. Bom, na Multissom é sempre uma loja bem pertinho de você. Aqui a referência toda é que tudo está caindo para cima em cima das costas do Odair, as críticas todas em cima dele. Tem gente que Não, mas para mudar. Vamos devagar. Futebol é resultado, mas o pessoal está pedindo a cabeça e pedindo a mudança do O Odair. Internacional diferente do Grêmio. É o Odair que contrata? Não. Tem um especialista nisso, que é o Rodrigo Caetano. Com o time que o Inter tem, tu acha que não daria para render mais do que rende? É que assim, Pedro, eu não estou pensando só no Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é o meu preparatório para as competições mais importantes. Não, mas a amostragem não está sendo dada. A amostragem é um horror. Precisa jogar bem no Gauchão para jogar bem no Libertadores. Tudo bem, mas aí o que eu dizia no início do programa, quer dizer, não posso me iludir com o bom resultado que eu tive no ano passado. Então, se eu estou jogando, se eu contratei jogadores... Tá bem, o Bruno acho que é prematuro, até está bem, é um jogador que veio com a convicção de ser reserva de grupo e está bem, eu acho que é uma boa alternativa. Mas tu pega o Neilton, fez lá um tempo contra o São Luís, já se falava, pode ser titular, é isso aí. Né? Quer dizer, não vai me agregar, não vai me acrescentar. Rafael Sobis, eu tenho convicção que não vai me acrescentar nesse estado que ele está hoje físico. Esse é um jogador que tinha que preparar mais. Então, não veio aquela contratação que tu diz, não, esse bota a camisa e sai jogando. O centroavante, o Treves, foi um negócio de ocasião. É o ataque do Vitória. O Neilton e ele é o ataque do Vitória. Tu entendeu? E o negócio de ocasião, vem para o grupo. Eu preciso de jogador para ser titular. Porque o Internacional mostrou no ano passado, mesmo fazendo um belo Campeonato Brasileiro, que faltou alguma coisa a mais importante para que ele pudesse seguir na frente. E para uma disputa, se não com o Palmeiras, mas com o Flamengo no segundo lugar. Faltou qualidade. E eu tinha que buscar qualidade, já que eu vou entrar em competições mais importantes que eu não disputei no passado. Assim como tu tinha expectativa do Richelli, entrou e já não está mais. Isso tu tem que botar para jogar. Time só se entrosa jogando. Jogador só ganha condição jogando. Então não adianta você ficar com um jogador como o Richelli, que ficou um ano parado, bota e tira. Não, bota para jogar, meu velho. Aí diz o seguinte, mas o departamento médico, mais fisiologia, não sei o quê, o programa... Não, o programa é comigo. É o meu que está ardendo. É o que fez o Renato. O Renato chegou, não, só um pouquinho aí. E era o time de transição, não é mais, é o meu que está em jogo, vai entrar esse outro aqui, acabou a conversa. Aí o diretor tem que concordar com isso aí. Eu não vou colocar, estou repetindo aqui, o pessoal, aqui o Vargas dizendo, olha, não pode tirar o Odair, ele já é um ex-técnico. O Lúcio não tem essa colocação, não é ele que contrata, mas ele avaliza. Né? Ele avaliza. Né? No mínimo ele pede. Futebol é resultado. Futebol é resultado, mas é desempenho, Cadu. Mas não é só eu quero chegar lá. Agora, a mudar por mudar, tem que ter a convicção disso. Tu tem a convicção, tu mantém. Eu não vejo. Em futebol, a única coisa definitiva, Cadu, é o placar. O resto, tudo tu dá a volta e tenta solucionar. O placar não. O placar é 2-1 e deu. 1-1 e deu. Nem aquelas estatísticas que os caras fazem de tanto escanteio para cá. Isso aí não vale nada também. O definitivo é o placar. A partir do placar,
tu começa a saber por quê, como, para onde vai, que soluções eu tenho, quais são os meus problemas. Hoje, por exemplo, outro dia jogou o Wendel de lateral esquerdo, tomou um banho, não sei contra quem aí, bola no meio das primeiro canetas, jogo contra o São Luís. Contra o São Luís. Hoje jogou mal, eu vi o primeiro tempo e um pouco do segundo. Jogou mal de novo o primeiro tempo. Quem jogou mal? Não, o Wendel não jogou hoje. O Iago. O Iago foi horrível. que entrou- Mal tu tá elogiando, ele Não, foi mas- horrível. Mas horrível. é só para onde eu quero chegar. Então, o que tu tens que fazer? Tem um problema nesse lado esquerdo aqui. Porque esse é um bom jogador, o outro é mais ou menos. Então, mas eles não podem estar jogando tão mal assim. Nós precisamos ver o que está ocorrendo. Está faltando ajuda, cobertura. Alguma coisa está faltando. Porque uma equipe que não é formada por jogadores extraordinários, ela é formada por jogadores comuns, ela tem que ter o chamado mecanismo, a mecânica de jogo. Mecânica de jogo. Que é a cobertura, entrosamento. E isso tu só consegue botando para jogar, meu irmão. É o que aconteceu com o Juninho Capixaba no Grêmio. O Juninho Capixaba não é um excelente lateral, ele não é o Roberto Carlos, mas ele tem uma boa qualidade ofensiva. O Rômulo, quando entrou como volante, cobria ele para trás. Qual era o defeito dele? Marcar. Então o Rômulo marcava para ele poder subir. E aí que o Rômulo conseguiu. Aí que o Ele tem que ser Juninho ponta Capixaba esquerda. conseguiu crescer. Ele tem que ser ponta esquerda. Não vai ser lateral nunca. O lateral que não marca vai Ele jogar não em sabe Ele tem seleção. condição de ser meia, ele Eu acho que originalmente sim, é meia. a origem dele foi meia. O primeiro treinador dele, que formou ele na base do Vitória, lá do Bahia, não sei de onde, deu uma entrevista quando ele veio para cá, dizendo: este jogador, comigo, ele jogou sempre de meia. Aí um dia precisaram de lateral esquerdo, botaram, ele foi bem, nunca mais tiraram, mas ele não sabe marcar. E lateral que não marca, não joga. Não joga. Joga. Vamos Então, agora precisa de direto a Veranópolis, lá se encontra o nosso repórter Guilherme Passi, exatamente nos trazendo essas informações aí pós-jogo, mais esse resultado, que é um resultado negativo, sim, para o Internacional, tem em função das duas derrotas consecutivas que vinha aí, né, antes desse jogo, desse empate com o Veranópolis. Boa noite, Guilherme. Tudo bem, Cadu? Pois é, fim de jogo aqui na cidade de Veranópolis e o Veranópolis empatou com o Internacional. A equipe da casa ficou com 1 a menos o segundo tempo praticamente inteiro. O Inter fez 1 a 0 com o Nico Lopes depois de uma pressão total dentro da área. O Inter teve a chance de fazer o 2 a 0 com Rafael Sobis. O atacante bateu no meio do gol. O goleiro Reinaldo defendeu. A bola no rebote ainda bateu no travessão. Mas o que aconteceu? O Internacional tomou um empate. É o terceiro jogo seguido que o Internacional não consegue a vitória. Já pode se falar em crise, em preocupação, pois Odair Helman balança no cargo. Trellis, o atacante, entrou no lugar de Patrick. O Internacional mudou a maneira de jogar. Foi mais ofensivo, mas não teve efetividade ainda na temporada de 2019. Aqui, do estádio do Veranópolis, com as informações do Internacional, Guilherme Paz. Vieram essas informações direto lá de Veranópolis, que é a cidade da longevidade, né? Uma palavra ali que em que ele colocou, crise, Luiz Fernando Zac, pode gerar crise esses três resultados aí negativos? Gera intranquilidade, porque tu notava que o time já estava intranquilo antes do jogo. Deram um caráter de jogo decisivo que não é um Se jogo tivesse decisivo. meio de temporada, Não é botar jogo os decisivo, titulares, porque eu preciso ganhar. Eu teria jogado aí um time misto, boto os jogadores, como diz o Darcy, eu botava aí esses que tem 3, 4 que tem que jogar, até para dar ritmo e para ver a solução, e mantinha uma determinada base. Mas aí não, sai todo mundo que jogou contra o São José, bota todo mundo que perdeu contra o Pelotas, e tu já bota em risco o time que em tese é o teu time titular. É que Falta de planejamento. a torcida, o Inter tinha que fazer pouco caso dessas derrotas, desse jogo ruim que fez contra o São Luís, venceu, jogo que perdeu para o Pelotas, perdeu para o São José. O Odair devia dar uma coletiva de imprensa e falar, não, isso acontece do jogo. Mas o que acontece é que eles mesmos ficaram preocupados, porque eles sabem que alguma coisa ali está errada. No momento que eles ficam preocupados, eles passam essa preocupação para a imprensa, eles passam para os torcedores, e aí vira um caso muito maior do que é porque perder no gauchão é normal. Eu já penso diferente. Uma equipe em formação como essa do Internacional, que não tem valores individuais, tu tem que fazer o seguinte, os caras têm que entrar mordendo, os caras têm que saber que ali fora tem um cara que está enlouquecido com eles, que eles têm que jogar. Ele tem que saber que tem uma direção que bota em dia e que tem que fazer eles correr, que tem um preparo que aqueles tem que ser um time, o Internacional, não interessa ser o primeiro, o segundo ou o terceiro time. O time que entrar para representar o Inter tem que entrar pegando. Foi só assim que o Internacional foi bem no Brasileiro do ano passado. Não pode tratar o Campeonato Gaúcho com desleixo, não.
vai buscar conquistar a posição, mas tem que pegar, se não pegar vai mal. Eu também acho, eu sempre digo, o Campeonato Gaúcho ele não serve de referência, mas ele serve de experiência. Experiência. Não dá para te iludir. Mesmo chegando ao título, sendo campeão, tu não pode te iludir. Agora, também tem gente entendendo aqui o caso do Walter, que ele disse assim, até vejo de outra maneira. O Sobis totalmente displicente. Bota fora a vitória e a culpa é do Odair? Mas o quê? Queriam que o Sobis chegasse aqui como um menino humilde? Não, mas chegou aqui com a pretensão de um craque. Não, mas veja bem, do Odair, nesse caso específico, porque o Sobis tem 15 dias de internacional. Ele não pode, em 15 dias, ter se tornado batedor de pênalti. Entendeu? O Nico bateu o pênalti o ano todo, o ano passado. E tem um aproveitamento bom. Tem essa cobrança aqui. Eu me lembro só de um pênalti que o Nico errou. Tem uma cobrança. E bateu em momentos difíceis, bateu em Granal, que o Tração ganhou. Era um batedor oficial. O Sobis, quando ele está jogando, ele não é só o cobrador de pênalti. Ele bate escanteio, bate falta, bate tiro de meta, bate lateral. É jogador de bola parada. Pela condição física dele hoje. Tomara que daqui 20 dias ele esteja numa outra condição física. Mas hoje não podia nem estar jogando. Fica trabalhando, quando estiver bem, vem. E a colocação do Márcio Souza, a referência que tu fizesse na abertura do programa, o Sobis bateu o pênalti e errou. Ele perguntou, não seria o Nico, que é o batedor oficial? O Sobis chegou no carteiraço, o que não pode acontecer. O Nico estava armado para bater. O Nico se armou para bater o pênalti. Mas tem que ter aquela discussão, né? O jogador, o técnico quando vai... Treinador, Cadu. Eu trabalhei com mais de 10 treinadores. Com mais de 10. Do bom ao ruim. Todos, na palestra, todos definiam quem bate. Perfeito. Todos. Os 11 jogadores, os reservas, já sabem, se tiver pênalti, quem vai bater. Não. Só não vai bater. Até porque tem um primeiro e segundo batedor. Não, mas aí tem aquela... Aí o treinador até, muitas vezes, até para poupar os jogadores. Não, mas aí ali no calor do jogo, eles definem entre eles. Ele não está querendo gerar uma crise. Pois é. Porque certamente no vestiário eles definiram. Isso é insegurança. Eles decidem. Eu tirei o meu fora, eu pedi para eles decidirem quem estava melhor lá. Aí ele já tirou o dele fora. Mas isso aí também não é função do capitão? Principalmente o D'Alessandro, né? Que é um jogador que tem experiência. Não tem essa. O D'Alessandro não estava, mas nesse momento ele não estava. Tudo bem, mas não é capitão, Cadu. Nós estamos no regime profissional. Capitão existe para fazer o sorteio de lado, o resto é conversa. Quem manda é o treinador e acabou. Nós estamos no regime profissional, está determinado, o vestiário está determinado. Vai para o campo sabendo. Esse trabalho a semana toda, Cadu. Determinação você tem que ter em relação ao seu banco. O nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco que lhe oferece diversos produtos, como é o caso desse que está aí na tela, o Banrisul Saque Digital. Você, que inclusive que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe que você tem a segurança do Banrisul. Se você não é cliente, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Vamos para o rápido intervalo, voltamos para o último bloco dos nossos 2 toques e aí sim, dando atenção a algumas das nossas muitas mensagens. Gerinho, estamos de volta. Estamos voltando com o nosso 2 toques, hoje com Darcy Filho, Pedro Oliveira e Luiz Fernando Zac. Você nos assiste canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos através das plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, no nosso site, no YouTube e no Facebook, você manda a sua mensagem fazendo o programa conosco também, através do nosso WhatsApp, 998 15 9990. Nosso 2 toques para Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village e se tornar um cliente da Village, www.village.com.br. Nosso 2 toques também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, que nessa rodada enfrentando aí o Brasil lá em Pelotas. E aí no próximo domingo enfrenta aqui no Passo da Areia o Veranópolis, que empatou com o Internacional hoje em 1-1. Questão de ordem. Oi? Questão de ordem. Questão de ordem. Não, tem. Perfeito. Maria Eloy Machado, ou Eloy Machado. Um abraço à bancada do 2 toques, especialmente para o Pedro. E bota um coraçãozinho piscando aqui. A minha avó, um beijo para minha avó. É família, tá na família. A avó. Que assessoria de imprensa, hein, meu? Assessoria de imprensa. Tem que botar para cima, né? Maria. Essas avós são maravilhosas. Esses avós são maravilhosos. O Mário Borba disse, o Inter é uma total desordem. Não dá para dizer isso, né? Não dá para chegar a esse ponto. Ainda não. Um abraço, Cristiano Oliveira aqui, um abraço para o Darcy, o grande Darcy de Melo, sabe muito, viu, Darcy? Obrigado, Cristiano. Não,
O Meg de Grande Espalha que é abraço. bom, né? Vamos ver mais aqui. O Márcio Copete, a diferença entre a dupla Grenal é visível, devido ao Grêmio vir mantendo a base e o treinador por várias temporadas. O Márcio, de dois irmãos aqui. Mas o Internacional tem a base também. O Internacional manteve a base. O detalhe é o seguinte, o Grêmio, por exemplo, meio de campo, a cada um semestre, o Renato monta um meio de campo diferente. O que ocorre no Grêmio é que ele faz o Grêmio as substituições na formação da equipe e ela não perde a forma de jogar. O cara sai, entra um outro jogador com a mesma característica, se não é igual, que é difícil, o mais próximo daquilo que ele tem. Tu sabe como o Grêmio joga, correto? Sim, certo. Tu sabe como o Internacional Mas tu sabia joga? como é que o Internacional jogava também? O Grêmio toca a bola. Tu sabe como o Inter joga? Não, esse aqui é o detalhe. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, o Grêmio é isso aí. O Grêmio, o time A e o time B do Grêmio Jogam jogam da iguais, mesma forma. jogam iguais, Os jogadores são entra. diferentes, os times são diferentes. Mas a forma de jogar é a mesma. Tu tem mecânica de jogo. Olha, é o que diz o Márcio aqui. Diz, olha, eu estou com vergonha. Olha o Grêmio jogando toque de bola inteligente. Até os guris da base estão jogando bem. O Inter, diz ele, meu Deus. Um exemplo disso é que o Montoya ele era titular. Ele tendia a ser titular no time do Grêmio. E sai o Montoya, entra o Marinho. Qual é a semelhança deles? Praticamente nenhuma. Mas a concepção, de jogo é a mesma. Só um exemplo. O Marinho fez um gol num jogo desses aí, tomando a bola do cara no meio de campo. O cara errou o passe. Contra o Novo Hamburgo na estreia. Eu acho que contra o Juventude, esse último jogo, não foi? Não, o Marinho não fez gol. Foi 2 gols do Jael Sim, e um mas gol do ele Marinho. tomou a bola, o primeiro gol. Sim, o primeiro gol do Jael. Foi uma recuperação de bola. Uma excelente jogada do Marinho. O Rodrigo Chagas diz o seguinte, ó, o Inter esse ano brasileiro corre o risco. Não, mas é início, não dá para dizer. O ano passado o Internacional corria o risco e chegou na terceira posição e disputou o título. O ano passado, com justiça, se tinha uma expectativa que não era O melhor. Internacional precisava um grande meio-campo. Um jogador diferente. Não tem um articulador, o cara é o O Internacional tinha que buscar um grande jogador. Esse é o jogador que falta. Me parece que a avaliação é equivocada. Aí tu Ou traz 3, 4 ou talvez não jogadores. tenha esse jogador no mercado. Esse é um jogador raro hoje, né? Não, Cadu, é difícil, mas eu vou te dar um exemplo. O São Paulo foi lá e buscou o Hernando. Bom, mas tem dinheiro. Mas tem dinheiro. Aí o São Paulo tem. O São Paulo tem dinheiro. Para pagar 8 milhões de euros no Pablo, O São Paulo eu acho tem que dinheiro. tem, né? Não tem. Quem tem dinheiro é Flamengo, Palmeiras e Corinthians. E o Grêmio um pouco nas vendas do Grêmio. E que não quer gastar. Aí tu, Internacional, tu começa a somar os jogadores que ele trouxe, o centroavante, o Neilton, quanto é que está gastando? Traga um grande jogador. Busca um grande jogador e vai. Claro, quando O o Fluminense Internacional está por exemplo, contratando. Quando o Internacional você viu o livro do Rossi, de mais uns 3 ou 4, eu digo, bom, vem alguém. Agora vem um grande, vem um pronto. Aí ele traz o ataque do Vitória. Aí não dá, velho. Eu tenho a percepção de que o Inter entendeu, pelo ano de 2018, que tinha os 11 jogadores do Inter eram bons, eles serviam para isso. Precisavam trazer grupo. Não, pelo menos nem bons, era um time mediano. Pelo menos era um time mediano. É o que eu entendo, vendo o que o Roberto Melo e o Rodrigo Caetano fizeram nessas contratações. Todos os jogadores que o Inter contratou foi para grupo, todos. Não teve um que o Inter contratou para ser titular. Então, olha, eu tendo a entender que eles pensaram, olha, temos 11 jogadores que são níveis de titularidade, são os nossos 11 titulares, então vamos trazer outros jogadores. Mas, Pedro, tu tem que saber porque tu ganha. O Internacional, em tese, ganhou ano passado, fez um bom campeonato brasileiro e me parece que não soube por que fez esse bom campeonato. Quer dizer, a ilusão que tinha um time em condições, que era só acrescentar, não. Tinha que qualificar. Mas tem um detalhe também, né, Luciano? Essa é a hora para perder. Tem que Cadu, perder agora para corrigir. Perder, e tu tem... É a hora que tu tem que botar no rumo. Porque senão tu vai ao Campeonato Gaúcho, aí tu entra na Libertadores, que é uma grande expectativa. A dupla Grenal está na Libertadores. E vai mal na Libertadores, tu cai fora na primeira etapa, que é o grupo mais difícil. Está no grupo da morte. Está fora o treinador. Está no grupo da morte. Está mandando 3, 4 jogadores embora. Se perde 2 jogos, se na estreia perde os 2 jogos da Libertadores, já vai o treinador. Ponto final. Ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. Vai pagar? Tá, Barranco. Não, Barranco. vai pagar? Paga. Então, não precisa dividir. Sou parceiro. E aí hoje é quarta, né? Esquecendo que terça, quarta e quinta tem as promoções do Barranquinho. Aí você escolhe Barranco ou Barranquinho, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, Avenida Ipiranga. Que é mais barato. Promoção.
Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telefone, você escolhe a marca, está super bem qualquer uma delas. E na Avenida Ceará 370, a mais recente loja aí, espetacular, revenda da Kia. Se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para um teatro, não quer saber de estacionamento, aí é Teletax, aí na tela 32, 26, 19, 19. Segurança, quem lhe leva e quem lhe traz, é fundamental. E 24 horas à sua disposição. Um abraço ao diretor-presidente José Boteon, que está aqui na nossa audiência também nos assistindo. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tri Táxi Aéreo. Na sequência, vem o nosso Jornal da RDC com a Marcele Dutra, trazendo todas as informações do dia e logo após o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, com a apresentação de um dos jornalistas mais premiados do Brasil, Ricardo Azeredo. Nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.